Olá, pessoal! Hoje na nossa aula nós vamos falar um pouquinho sobre sucessão ecológica, tá? Bem, como vocês sabem, o termo sucessão ecológica significa os diferentes estágios de evolução, né, que uma comunidade ela vai passar. E nós podemos observar dois tipos de sucessão ecológica: a sucessão ecológica primária, tá? E a sucessão ecológica secundária. Como é que nós vamos diferenciá-los? Bem, a sucessão ecológica primária, ela acontece num ambiente que nunca houve vida, ou seja, um ambiente estéril, tá? Por exemplo, uma rocha nunca houve vida. Então você vai ter a implantação dos organismos pioneiros que vão criar condições para a chegada de novos organismos e dessa maneira nós poderemos iniciar esse processo de sucessão. Já uma sucessão ecológica secundária, ela acontece no ambiente onde você já teve vida anteriormente e por algum motivo qualquer, tá, não há mais. Por exemplo, você tem uma floresta e essa floresta foi desmatada para plantação agrícola. Então, a partir do momento que ela for abandonada, não for mais utilizada, ali vai começar um processo de sucessão ecológica secundária. Até mesmo na mata, né, quando você tem a queda de uma árvore, ela provoca uma clareira. E nessa clareira também poderemos observar um processo de sucessão ecológica secundária, porque afinal de contas as sementes já estão presentes no solo, só que por diferentes fatores elas não estavam germinando e iniciando esse processo de sucessão ecológica. Bem, uma outra coisa que tem que ficar bem clara são os estágios desse processo. O estágio inicial é chamado de ésese. E, obviamente, ele consiste na implantação dos organismos pioneiros, como eu já tinha dito, que vai criar condições para a chegada de novos organismos, tá? Se fosse uma rocha, por exemplo, poderíamos ter a implantação de líquens. Os líquens, como vocês sabem, além de serem excelentes indicadores de poluição, né? A sua ausência em determinado ambiente significa um ar bem poluído. Vão possibilitar, a partir da liberação de enzimas, né, dos fungos, a degradação dos minerais daquela rocha. Então, o que vai acontecer? Você vai começar a ter um pouquinho de solo. Nisso que você tem um pouquinho de solo, de repente, chega um musgozinho, tá? Aí vão chegando pequenos animais invertebrados. Daqui a pouco já chega, por exemplo, uma pteridófita, tipo uma samambaia. E mais animais vão chegando. Então, conforme você tem uma oferta maior de alimentos, mais animais chegam nesse ambiente. Você vai cada vez mais aumentando a biodiversidade. Ao longo desse processo, nós vamos observar diferentes estágios evolutivos. E esses estágios intermediários são chamados de sede. Até que você chega no ápice desse processo evolutivo, que vem a ser a comunidade clímax. A comunidade clímax, ela se destaca por ser muito estável. Por que ela é tão estável? Porque você chegou no máximo desse processo evolutivo. Então, aquelas relações alimentares que inicialmente eram extremamente simples, elas passam a ser complexas. Então, você sai, por exemplo, de cadeias alimentares, que são relações lineares, e passa para uma interação entre essas cadeias, formando as teias alimentares, que são extremamente mais complexas. Dessa forma, você torna mais estável essa relação alimentar, tá? Bem, outra coisa que nós podemos notar nesse estágio, que além do aumento da biodiversidade, né, presente no ambiente, o aumento da biomassa, o que vai acontecer? Tudo que for produzido pelos produtores será consumido pelos consumidores, ou seja, a fotossíntese, que vai ser justamente a produção de oxigênio, né, desse ambiente, vai ser consumida, obviamente, por esses produtores e também por esses consumidores. Então, nós temos uma tendência a zerar essa produtividade primária líquida, que vem a ser a fotossíntese, conforme você chega no ápice desse processo. Bem, o desmatamento de determinadas áreas levam a grandes perdas. Por quê? Quando você tem um processo de sucessão secundária, nem sempre você vai recuperar aquela biodiversidade que você tinha anteriormente. Em 2007, cientistas brasileiros publicaram na revista Nature, tá, uma pesquisa demonstrando que uma área desmatada,
demoraria em torno de mais ou menos 70 anos para poder recuperar, né, o processo de sucessão, e mesmo recuperando, ela só teria apenas 70% do total da biomassa que ela apresentaria, né, quando, digamos, no estágio in natura. E isso que se caracteriza bem por um fator limitante, que é a presença de nitrogênio no solo. Porque quando você desmata uma determinada área para a agricultura, você acaba esgotando aquele solo. E como nós sabemos, o nitrogênio é essencial para que você tenha o crescimento das plantas, porque afinal de contas essa substância ela vai entrar na composição dos aminoácidos que serão sintetizados por eles e, por sua vez, esses aminoácidos serão utilizados para a produção de proteínas que representam os mais diferentes fins, né, dentro de um organismo, tá bom? Gente, boa sorte no vestibular e até a próxima!